quero cumprimentar a todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor e quero cumprimentar aos amigos ouvintes que estarão aí atentos a este vídeo. Eu resolvi fazer este vídeo porque este vídeo tem me chocado, esse testemunho tem me chocado muito, e eu tenho ficado com isto há muito tempo, desde o ano de 2012. Eu só quero dizer que eu tenho visto muito testemunho de arrebatamento na igreja. Como eu sou pastor e eu prego a santa palavra do Senhor, eu procuro pregar para as ovelhas e procuro apacentar as ovelhas, não os bens das ovelhas. Os bens das ovelhas que apacenta é ela mesma. Jesus me chamou para apacentar as ovelhas, não os bens, não dízimo, não oferta. Isso é bíblico, as pessoas contribuírem, entregarem aquilo que é de Deus, e a obra precisa disso. Mas o caso aqui é o sonho ou visão que o Senhor me deu, e isto deixou eu muito perturbado em espírito, porque o meu compromisso não é com o homem, o meu compromisso é com Deus. E eu não tenho aqui amizade com este mundo, eu não tenho amizade com essas políticas sujas, e nem mesmo com as honestas. Eu não levo político para cima do púlpito da igreja que eu pastoreio, porque não que Deus é contra a política, mas púlpito é para adorar a Deus, é para falar a verdade, é para pregar a palavra dele, falar de Deus, não das coisas que este Brasil está aí cometendo. Nós vemos aí como está o nosso país indo de mal a pior, muita corrupção, e o povo estão pedindo outro presidente, porque os que estão aí já se corromperam, já destruíram, acabaram com o Brasil. E eu quero dizer para você, brasileiro, que não se assuste, isso tem que acontecer, querendo você ou não. As coisas daqui para frente vão piorar, e muito, porque a Bíblia diz que Jesus está arrebatando a igreja. E eu quero dizer para você que todas as profecias que falavam sobre o arrebatamento da igreja, todos os sinais antes do arrebatamento já aconteceu. Que antes do arrebatamento iria haver esses sinais, e os sinais já aconteceu. Nós estamos agora só aguardando a volta de Jesus. Portanto, eu gostaria que você preste um pouco de atenção nesse sonho que o Senhor me mostrou. E para você, pastor, que tem ensinado as suas ovelhas a buscar prosperidade da terra, a buscar o tesouro desta terra. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro nessa terra, ajunteis tesouro no céu. Porque se tu ajunta tesouro no céu, a traça não corrói, o ferrugem não come, o ladrão não rouba. Mas aqui na terra é o contrário de tudo. Então existem muitas igrejas que se transformaram em verdadeiras Babilônias. Hoje não sabemos se elas são evangélicas ou se são centro espíritas, centros de bruxaria. É tanto patuá, é tanta rosa vendendo, é tanta feitiçaria, apostasia dentro das igrejas. Inclusive, você que está vendo este vídeo, eu tenho alguns hinos postados aqui no YouTube. Você pode ver alguns pedaços deles, partes deles são vinhetas, mas estamos aí lançando o CD, o 6º CD, ou bem melhor, o 5º CD, agora em 2016, no finalzinho de 2015 a 2016. E eu quero dar conselho para você, pastor, que se diz pastor, que na igreja parece o santo, lá fora é o Satanás, que anda e deixa a sua igreja andar de qualquer maneira, que carrega a Bíblia Sagrada,
debaixo do seu sovaco, pensando que a Bíblia Sagrada é desodorante da Raco, da Avon, e quando chega em sua casa não tem nem atitude de entender o que pregou. Você que se tornou traidor, que deixa o pecado entrar na sua igreja, que deixa a prostituição, a fornicação, crente desmantelado, andar de qualquer forma na frente da igreja, pregador, fornicando, adulterando, prostituindo, e você principalmente, que está no altar e que não é casado, no papel, no cartório, para mostrar para a humanidade que o verdadeiro cristão tem que andar dignamente dentro da palavra que ele prega. Para você que é corrupto, para você que se envolve com político, para você que entregou-se a sua vida para esses políticos, essa corrupção suja, Jesus está de olho em você. Você vai ver, Jesus está arrebatando a igreja. Você será o primeiro a ficar. E os membros da tua igreja vai chegar e vai dizer para você: olha, nós acreditávamos em você. Aquilo que você falou que não tinha problema, não tinha importância, nós não demos muita importância para o que as pessoas diziam ao contrário, mas acreditamos porque tu era o nosso pastor. E você, pastor, que vai ficar neste arrebatamento, lembra uma coisa: os teus fiéis vão te bater, vão te apedrejar, vão te chutar, vão querer a sua cabeça, vão querer devorar você vivo. Sabe por quê, pastor? Porque você ocupou a tribuna do Senhor para mentir, para tomar o que é do povo, para comer as gorduras e vestir as lãs das ovelhas, diz o Senhor em Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Você tem dispersado as ovelhas do Senhor, você tem engolido a verdade, mastigado e vomitado. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai te pegar. Ele vai pegar você. E quero dizer, você é fiel, você é fiéis, que está nesses tipos de igreja, que pode fazer tudo. Você pode fazer tudo que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é entrar no reino de Deus. Jesus está voltando. Ele está arrebatando a igreja. E eu quero dizer, tome uma atitude hoje. Coloca a tua vida na presença de Deus. Porque vai ser como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho de Deus. Eu quero dizer, vocês procurem a palavra de Deus. Se o seu pastor prega, leia a Bíblia, conteste com ele, pergunte para ele. Deus não vai levar crente vaidoso ao céu. Deus não vai levar crente que anda da forma que quer. Você não tem que andar da forma que você quer. Você tem que ser prisioneiro de Cristo. Quem é prisioneiro de Cristo obedece à voz dele. Ei, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está voltando. O Senhor me incomodou. Eu tenho acessado a internet e tenho procurado algo espiritual para alimentar a minha vida espiritual. Afinal, você tem usado esta rede social para evangelizar? Afinal, você tem usado esta rede social para se alimentar espiritualmente? Ou você tem usado ela para massagear o seu ego do pecado? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está voltando. Se você procurar na internet algo que te sacie espiritualmente, e Jesus vem e vê você desta forma, você é arrebatado. Mas eu quero te dizer, na internet tem muitos vídeos te advertindo. Jesus tem usado muitos. Se você não acredita, entre aqui no YouTube e veja o quantos de muçulmanos têm tido visão do arrebatamento. Ninguém pregou para eles. Eles são o quê? Fiéis a Maomé. Jesus para eles é profeta, para eles não tem validade. Eles acreditavam em Maomé. E quando Jesus mostrou em sonho para eles o arrebatamento, muitos desses muçulmanos acordaram quando Jesus disse para eles: para dar uma prova que eu sou o Deus dos cristãos, quando você levantar daqui, você que é cego, vai levantar enxergando. Você que é mudo, vai levantar falando. Você que é surdo, vai levantar ouvindo. E se é paralítico, vai levantar andando. E muitos desses têm se transformado e têm levantado e acontecido como Jesus tem falado, e hoje eles estão aí no mundo pregando o evangelho. Isso, irmão, é neste ano de 2015. Eu quero dizer, por toda a minha vida, eu sou um pastor que procuro pregar a santa palavra do Senhor. E quero dizer para você, católico, eu não prego contra vocês. Eu semeio a palavra para vocês. O que eu prego
é contra os crentes que dizem ser cristão. É aqueles que deturpam a palavra de Deus. Muitas pessoas que são católicos têm sede da salvação, mas muitas das vezes não vão para uma igreja evangélica porque vê que a atitude deles são piores do que eles. E eu quero te dizer, a Bíblia condena a idolatria, mas aquele crente que prega contra a idolatria, contra vocês, dizendo que tem que largar isso e aquilo outro, mas ele é um crente idolatra, ele adora o seu pastor, ele adora a placa da sua igreja, ele esquece que nós temos que adorar é Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus, só Ele é o Messias, só Ele tem poder para salvar, para libertar. Eu quero aqui entregar para você, Jesus está voltando. Arrependa-te dos teus pecados urgentemente. O maior líder lá de Israel tem convocado o povo judeu a voltar para a sua terra, porque ele disse: volte para a sua terra, porque o Messias está arrebatando a sua noiva. E na Bíblia está escrito que assim será este sinal: quando o povo de Deus voltar à sua terra, será o fim. Eu quero dizer uma coisa para você: você está desinformado. Talvez você anda muito acessando Facebook, WhatsApp, falando coisas que não deve. Crente, ei, Jeová me deu um hino contra os crentes que andam com WhatsApp em suas igrejas. Vai para suas igrejas e ficam lá. O pastor está pregando, está lendo a mensagem e ele está no WhatsApp, ele está lá no Facebook, no seu telefone. Jesus mandou eu dizer isso e vou postar aqui uma vinheta deste hino. Eu quero te dizer para você, Jesus está arrebatando a igreja. Pare de seguir pastor, pare de seguir meretrizes, pare de seguir o pecado. Siga Jesus, coloca a tua vida na presença de Deus. Esse lobo, este mercenário que está no altar, que tem uma fachada de ovelha, ele é lobo por dentro, aliado a Satanás. Veja o que ele prega. Se ele diz que aquilo que é pecado não tem problema, é porque ele já está enterrado nesse pecado e ele quer te destruir também. O Senhor Jesus está voltando, ele está arrebatando a igreja. Este é o meu conselho para você. Em nome de Jesus, reconcilia-se com Deus vivo. Entrega a tua vida a Jesus. Saia deste mundo, saia deste pecado. Jesus Cristo está voltando e só Ele pode te salvar. Veja, nunca em minha vida eu vi tantos sonhos e revelações dado à igreja do Senhor em arrebatamento. E a Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2 ou 3, versículo 28, diz assim: que nos últimos tempos os jovens terão visões, os velhos sonharão. Deus não deixará de mostrar o que vai acontecer, e o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Olha para você ver, você olha para alguns vídeos e você começa a ver o testemunho de arrebatamento de pessoas que não estão na posição de um cristão, de um servo de Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne que cresce no nome dele. E aí você pode ver, você pode falar assim: eu que ando, jejum, consagro, faço isso, aconteceu, Jesus ainda não mostrou para mim, está mostrando para essa pessoa que automaticamente a minha visão, ela está com a vida mais em pecado do que tudo. A Bíblia diz sobre toda a carne que crê no nome dele. E se essa pessoa está postando este vídeo aí, é porque a partir do momento que Jesus deu a visão para ela, ela começou a se consertar a vida com Jesus. Mas eu quero... Eis aí a minha visão, que tive no dia 9 de agosto de 2012. Eu tinha acabado de orar, no horário de 4 horas e 15 minutos. Na madrugada, entreguei minha oração a Deus e fui dormir. Estava eu deitado, embrulhado em uma coberta bem grossa. Neste sonho me lembro que eu estava bem agasalhado. Era uma noite muito fria, mas vi que eu estava deitado em um lote vazio. Porém vi que era um lote de contra-esquina e parecia que este lote estava em construção. Era como se estivesse começado uma construção. Eu não sentia frio, como disse, eu estava bem agasalhado. Quando ouvi vozes que vinham da banda da minha direita e vi que era uma turma de estudantes, porém todos eram menores.
Mas tinha um menino que controlava todos aqueles outros menores. Era o mais pequeno, mas parecia muito respeitado pelos demais. Um deles chutava terra para cima de mim. Como eu disse, estava deitado, como se quisesse divertir-se com aquelas atitudes dele. Porém, antes que ele fosse se aprofundando mais naquela atitude, levantei muito rápido e segurei forte nos seus braços em um dos deles. Comecei a dar conselho para eles e dizer para ele que aquilo não era a atitude que eles faziam. Não podia continuar fazendo aquilo como eles vinham fazendo. Eles vinham pela sua estrada da escola fazendo essas coisas. E eu dizia para eles que eles não deveriam fazer aquilo. E eu indignava: estudantes, vocês não podem ter essa atitude. E dizia ainda assim para eles: é isso que seus professores te ensinaram? Ter a paz. Eu acredito que quando eu dizia isto para aqueles meninos, eram aqueles cristãos rebeldes, que muitas das vezes esses mercenários chamados pastores e pastoras, eu dizia para eles que os professores deles ensinavam era isso para eles. Te ensinam, educando, é assim que eles te fazem? Eles não te ensinam a paz? Então, eu segurando os braços deles, de um deles, porque eu dizia para eles que eu ensinava a paz. E vocês precisavam da paz. Porém, eles ficaram parados, me olhando. Mas aquele que parecia ser o cabeça, lembra que eu disse aquele menino que ali parecia ser o mandante? Era aquele que atiçava. Era aquele que atiçava. Poderia ser também, ao invés de cristãos rebeldes, demônios. Mas umas pessoas que são cristãos dessa forma estão endemoniados. Um dos mais respondão era aquele mais rebelde, aquele que mandava e comandava os outros. E ele disse algumas coisas truculando-me. Mas mesmo assim se envergonharam e foram embora. Bom, daí saiu eles da minha presença e voltei a deitar, mas de olhos abertos. Na visão, eu olhava para as estrelas do céu. Era uma noite fria, porém muito linda, irmão. E por alguns minutos, minha visão voltou-se para uma mulher de boa aparência, de saias longas, que me apareceu, ainda perto de mim, dentro daquele terreno. E disse para mim que iria me ajudar. E eu fui olhando para ela e vi que ela estava com seus pés e suas roupas todas sujas de massas e de cimento, como se estivesse trabalhando em uma construção civil. Eu acredito, biblicamente, dentro da palavra de Deus, a igreja representa uma mulher. E essa mulher estava toda suja de massa, como se estivesse trabalhando em uma obra, uma construção civil. Então eu pude ver que essa mulher estava muito apressada. Ela estava trabalhando. É a igreja do Deus Todo-Poderoso trabalhando urgente para resgatar almas para o dia do arrebatamento. Porém, ela parecia estar com muita pressa. Ela queria rapidamente que aquela construção que ela estava fosse construída. E quando dei por fé, irmão, ela saiu depressa da minha presença, muito depressa, correndo em direção onde ela veio. E ao perceber, vi que ela tinha deixado algo para trás. Uma blusa de uma cor laranja, uma blusa de manga, umas mangas longas. Porém, bem rápido, me levantei de onde eu estava deitado e saí correndo atrás daquela mulher para entregar aquela blusa dela. Era uma blusa alaranjada, manga comprida, no intuito de lhe alcançar para entregar aquela roupa que tinha ficado para trás. Mas como o lote que eu estava era de contra-esquina, corri atrás e ao chegar eu na esquina, só vi quando ela entrava em uma residência de um lado da rua. E de frente, quase da casa dela, havia um homem sentado em um comércio. Sei que ele era ou parecia um mercado onde vendia legumes, verduras,
Então ele veio ao meu encontro e disse: dá-me aqui, eu sou o patrão dela. Eu quero te dizer que eu pude entender que aquela mulher era a igreja. Ela corria, estava toda suja de massa. A verdadeira santa igreja do Senhor. Jeová me mostrou, dizendo que não haveria muito tempo. Aquela blusa que ela deixou era um sinal. E quando eu corri atrás dela, aquele homem me disse: eu sou o patrão dela. Aquele homem é Deus. Aquele homem era Jesus. Mas mesmo assim eu ainda não entendia o que Jeová estava me mostrando. E ele diz: eu entrego para ela. Então aquilo não me comoveu muito. Deixei com ele aquela blusa e voltei a me deitar novamente no mesmo terreno vago. De frente àquele terreno estaria eu deitado da banda direita, naquele lote, e assim continuei deitado. E olhando para aquele céu, que era de madrugada, quando fixei os olhos bem firme, aquele céu começou a aparecer uma pequena nuvem. E ela foi crescendo e tomando uma forma gigante. Você entende? Eu voltei, entreguei aquela blusa àquele homem que dizia que era patrão daquela mulher. Aquela mulher era a igreja. Era Jesus mostrando que a porta estava se fechando. E aquela mulher deixou alguma coisa para trás. Mas aquela mulher não poderia mais voltar para trás. Eu acredito que aquela blusa laranjada, sabe quem é? Aquelas pessoas que deveriam subir no arrebatamento. A mulher, a igreja entrou. E aí, como aquela mulher não podia mais voltar para fora, o patrão disse: deixa comigo, porque eu vou entregar para ela. Querido, eu tenho buscado a interpretação do Senhor sobre esse pedaço, sobre a blusa. Eu pude perceber que aquela mulher toda suja de massa era a igreja trabalhando, e ela foi arrebatada, e ela entrou para as portas do céu. Como não podia mais ninguém entrar por ali por causa do arrebatamento, que a igreja entrou, então eu cheguei entregando para ele aquela blusa que aquela mulher tinha deixado para trás. E eu pude entender que aquela blusa fazia parte daquela mulher. Então significa que ali seria uma parte da igreja que ficou para trás. Que depois da tribulação, aquela blusa amarela seria aquelas pessoas que ficou para trás, que depois da tribulação Deus recolheria esse povo e levaria para dentro junto com a igreja que pertencia àquela mulher. Então quando eu voltei, que eu fixei os olhos no céu, o céu era lindo, estava uma noite linda, estrelada, uma noite como nunca visto antes. Eu olhava para aquele céu, estava gelado, mas eu não estava sentindo frio, porque eu estava bem aquecido. Era um cobertor, tinha uma lã indescritível, não tem como descrever. Não era uma lã terrena, mas eu estava bem aconchegado. E quando eu vi aquele céu, começou a aparecer uma pequena nuvem no meio do céu. No meio do céu, eu comecei a enxergar uma nuvem. E ela foi crescendo. Ela era pequenininha e foi crescendo, crescendo, e tomando uma forma gigante, e foi transformando em um homem de perfil, ou seja, em um homem de lado. Eu só conseguia ver a face de perfil, de lado, do lado esquerdo dele. Daquele homem fluía luzes, irmão, como se fosse um gerador de energia. Brilhava. Até na visão era impossível enxergar a
face daquele homem parecia que tinha milhões e milhões de voltagem fluindo do rosto, da face dele. Era algo incomparável. E ali, nunca tinha visto jamais uma energia tão forte daquela aqui na terra, com uma glória muito forte de luzes, e de suas mãos. Eu olhava, ele estava assim, e ele começou a manusear. Ele manuseava em suas mãos como se fosse um passe de mágica. No meio daquele céu, no meio, aquele homem começou todo vestido de branco. A sua face reluzia, brilhava mais do que o sol. E ele começava a manusear com uma mão tão perfeito, aquele manuseio, que fluía glória da sua mão. E como se fosse um repentino aparecimento, um passe de mágica, na linguagem daquele homem falando, uma imagem, ele criava uma imagem em suas mãos como formas de japonesas, ou seja, umas figuras japonesas, uma figura aparentemente chineses, coreanos. Apareceu umas figuras de monges, irmãos. E depois ele manuseava novamente e apareceu outras figuras de dragões e várias culturas do Japão, da Coreia, esse Oriente Médio. Era muito nítidas as imagens. Eu podia perceber tudo isso e ver isso, até eu entendia. Eu estava assistindo ainda estas coisas. Quando ele manuseava, ele abria uma grande tela. Uma grande tela. E eu comecei a assistir, eu deitado no chão, aqui na terra, eu vendo isto passar no céu. Eu estava vendo isto como se fosse uma grande, enorme tela de cinema. Pois o céu era enorme, irmãos, enorme. Uma enorme tela. Após ter essas figuras passado, apresentado aos meus olhos, vi eu que era cultura japonesas, mas ainda assim eu não estava entendendo, irmãos, porque essas figuras me pareciam das mãos daquele homem de branco. Continuando eu olhando para o céu, me saíram aquelas figuras da frente, e aquele homem com um passo de movimento muito perfeito e rápido, incomparável. Vi que ele novamente continuou a movimentar com suas mãos, como se estivesse trabalhando em suas mãos algo, como se estivesse fazendo uma espécie de bola. E ele, com uma perfeição e com uma grande força, porém em perfeito arremesse com suas mãos, modulou uma linda pomba e lançou sobre o meio do céu. E soltando ela com muito carinho, pois pude sentir este amor imenso, como se lá eu estivesse. Ele estava dizendo que a pomba, representando o Espírito Santo, estava apressada em fazer sua obra nessa terra. Não resta mais nada. Jesus está voltando. Ele está arrebatando a igreja. Ele está arrebatando a igreja. Eu sinto como se ele estivesse aqui, afirmando e dizendo para você: escute a minha palavra, arrependa dos seus pecados. Eu estou voltando, estou arrebatando a minha noiva. Esses vídeos evangélicos que você está vendo de advertência, quando o filho da perdição ser revelado, eu quero te dizer que o diabo vai tirar todos eles da mídia.
não vai haver mais nada para você se saciar. Então eu senti que estava presenciando aquilo muito de perto. O céu chegou até a mim. Parecia que o céu desceu até a mim. Aquela pomba saiu em um voo perfeito e de asas abertas tomou o centro do céu, querido. Irmão, são imagens impressionantes. Tomou o centro do céu. Imagina uma pomba gigante. O céu ficou pequeno para ela. Tomou o centro do céu. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Não há mais tempo. Não há mais tempo. E ela começou, irmão, a brilhar mais forte. O brilho dela brilhava mais do que a lua. Era reluzente. Diria que seria impossível comparar aquela glória que eu presenciava. As suas asas esticaram, irmãos. Foi esticando, e esta pomba se transformou em uma grande tábua de glória. Ela se transformou em uma grande tábua de glória e ficou uma tábua muito grande. Jesus está voltando. Armata na igreja. Não tem muitas palavras. Não há mais tempo para ensinar a igreja. Há tempo de adorar e de largar o pecado e aceitar a Ele. Você que dizia que era crente, crente não entra no céu. Crente o diabo é, o crente estremecer, mas não obedece. Mas o cristão, com a sua crença, que se torna se transformando em cristão, ele será arrebatado. Veja só. Então, aquela pomba se transformou em uma tábua, as suas asas esticaram e se transformou em uma grande tábua de glória, como se fosse um grande livro fixado no céu. Aquele homem saía da minha presença, digo, dos meus olhos, dos meus olhares, que fixo estava tudo aquilo, e vendo aquela glória, ou aquela grande folha de glória no céu, com uma espessura de grossura incalculável, irmão. A grossura era incalculável. Não dava para calcular a grossura do livro daquela tábua. Vi com muita clareza, saindo do meio daquela folha de glória, uma mão muito perfeita, linda como nunca visto sob os olhos dos homens. Saiu ali do meio daquele livro, que se transformou em uma tábua, se transformou em um grande livro, e saiu do meio uma mão. Eu digo, só uma mão. Sua mão estava vestida com uma luva branca, mais alva do que a neve. E eu vi ali com muita clareza sair daquela folha uma mão muito perfeita, linda como nunca visto sob os olhos dos homens. Era uma mão gigante, e vi que esta mão era a direita, que saía com autoridade para dizer algo para mim. Porém, tudo que aquela mão queria me dizer com muita urgência, ele queria me dizer alguma coisa com muita urgência. Então ela saía do meio daquela gigante folha de glória e começou a escrever, como me lembrei de uma passagem bíblica, igual está escrito lá na Bíblia, lá, sobre a mão de Deus, né, que escreveu na parede do rei do Nabucodonosor, quando ele estava lá, né, comendo junto com seus súditos. Saiu uma mão e começou a escrever. Eu quero que você imagine essa mesma mão. Foi essa mesma mão que escreveu lá para Nabucodonosor, que escreveu, isso também estava escrito lá, mené, mené, passim, passim, que traduzido seria: pesado foste na balança e achado em falta.
Tem muitas pessoas, irmãos, sendo pesado na balança e achado em falta. Tem muitas pessoas que não quer consertar sua vida com Jesus. Tem muitas pessoas que vai para a igreja, glorifica o nome dele, fala o nome de Cristo, sente a presença dele, mas quando sai, eles esquecem daquele grande louvor e adoração ao Senhor. Sabe o que são isso? O diabo arrebatando a semente que foi semeada no teu coração. Você é aquele que foi plantado a semente e veio o inimigo e tirou. Jesus voltar, você vai ficar. Mas, lógico, não tem nada a ver com a mesma coisa que estava escrito lá na parede. Só digo que a mão me fez lembrar dessa passagem. Depois que me lembrei dessa escritura, só que aquela mão gigante de glória começou a escrever no céu, como se o céu fosse uma folha de caderno. Na primeira linha, era tão rápido que ela escrevia que os meus olhos não conseguiam focar naquela mão ou naquela escrita, pois sua velocidade na escrita era impossível ver ela escrever aquelas palavras. Quando eu percebia, ela já tinha terminado de escrever, e a mão escrevia na primeira linha. Ela escrevia com muita perfeição, e era em japonês. Esta mão escrevia em japonês, rápido. Saiu do livro, virou uma tábua, um livro assim de pé, e essa mão começou a escrever. E quando eu comecei a ler aqui, a mão já havia terminado de escrever lá, vinha voltando e apagando tudo. Estava tudo em japonês. E eu na terra dizia, em meu sonho, em minha visão, eu dizia assim para aquela mão, que eu não estava entendendo aquele idioma, porque na verdade era em japonês, eu não entendia. Então aquela mão escrevia em português, em uma segunda linha. Porém, antes que eu conseguisse ler a frase em português, uma luz muito forte, mais forte do que a da lua, vinha de trás para a frente. Veja só, irmão, antes de eu conseguir, eu estava lendo assim, antes de eu conseguir ler a primeira linha em português, não apagava daqui para frente, apagava de trás para frente. Então, aquela escrita vinha sendo apagada, onde não era mais possível concluir a leitura daquela escrita em português. Então aquela mão saía, irmão, lá do céu. Lá do céu. Preste bem atenção. Estou um pouco bem longe da câmera. Digamos que você é a câmera. E ela vinha do céu e vinha em meu encontro com o seu dedo e me apontava assim. Desse jeito. Tá vendo? Como se eu estou chegando pertinho de você. Tá vendo aí? E me apontava repetidamente, como se estivesse aproximando mais o zoom desta terra diante de mim. Como disse para mim, é com urgência. Ou seja, ele estava dizendo ali para mim, como se dissesse para mim, é com urgência que eu estou te falando. Estou te dizendo isso, é com urgência, apressa-te. Vá rápido. Faça rápido. E persistia a apontar, me apontava. Parecia que ia tocar na minha cabeça, no meu peito. Em uma deslocada do céu, apontando seguidamente várias vezes. Então eu dizia, no sonho, eu não estou entendendo. Então aquela mão voltou ao céu de novo, irmão. Ela voltou para o céu de novo. E novamente escreveu tudo de novo. Começando pelo idioma japonês. E na segunda linha em português. Mas acontecia que na segunda linha em português, só consegui ler a segunda letra da segunda frase em português, onde antes do 2 tinha uma frase. E eu não consegui ler. Então tinha o número 2 lá. Tinha o número 2. Essa visão foi me dada em 2012. Então, antes do 2, antes do 2 tinha uma frase. Aqui está o 2, aqui tinha uma frase. E eu não consegui ler.
Mas o número 2, e após o número 2, pude ver escrito também, irmão. Estava escrito um 2, estava escrito sexta. Eu não pude entender se sexta em inglês, ou seria six, ou seria 6. 2. Irmão, nós estamos em 2015. E se eu pude ver o 2 ou 6, o 6, digamos aí, pode ser que na tradução de Cristo em japonês seria 2016. Pode ser 2016. E a gente está vendo em 2015 acontecendo muitas coisas aí. E muitos até tendo visão que o mundo pode acabar, o arrebatamento pode acontecer em 2015 agora, ou em 2016. Então, eu pude ver o 2, o número 2, depois pude ver escrito 6, ou sexta, ou 6. E uma luz forte, muito forte, que é a lua, se repetiu, assim como a primeira vez, como a mão escrevia no céu, e como um grande zoom aproximava de mim, e com os seus dedos voltava a dizer, apontando para mim, como se estivesse dizendo: apressa-te, é com você que eu estou falando, apressa, é rápido, vai, quero urgência, é para você. E voltando a mão para o céu, recolheu aquele livro para o imenso espaço de onde começou, e a mão sumiu junto no meio do livro. E a mão sumiu no meio do livro. Sei que Deus se apressa, irmão, em fazer algo comigo, com todo o povo dele, mas ainda não sabemos. Eu sei que o significado deste sonho é o arrebatamento de Cristo. Isso aconteceu na madrugada, às 4h15 da manhã, da madrugada. 4h15, no dia 9 de agosto de 2012. Jesus está voltando. Ele me mostrou um 2, me mostrou um 6 em inglês, é 6. Pode tudo ter a ver com 2016. Jesus pode voltar de 2015 a 2016. Eu quero dizer para você, querido, larga o seu pecado, largue as suas vaidades. Jesus te quer você como Ele mandou você no mundo, mas cuidar da saúde e zelar por ela é bíblico. Não viole o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus está voltando. Arrependa-te agora. Vá para uma igreja pentecostal, uma igreja que prega a verdade, onde o pastor prega a palavra de Deus, a Bíblia, e te mostra e você acompanha, onde o pecado não entra. E se o pecado estiver, ele expulsa em nome de Jesus. E se o pecado persistir, mas ele não prevaricou, o pecado ficará, mas ele sumirá. Você que diz que é crente, conserta a tua vida. Você, meu querido, que diz que é crente, que tem gato na sua casa, tem gato no relógio de luz, tem gato no relógio de água, tem gato na internet, e vai para a igreja e acha que Deus não está vendo isso. A Bíblia diz, Êxodo 20, não furtarás. Você não entrará no reino de Deus. Pela lei do homem você está condenado, e pela lei de Deus você está condenado. Ainda que você passe a luta que for, diz a palavra do Senhor. Davi disse, nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Eu quero falar para você que diante desta visão, Jesus me mostrou em 2012. E eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Está arrebatando sua noiva. O arrebatamento já é. Não tem mais nada para Jesus, a profecia cumprir.
A qualquer momento, nós ouviremos a trombeta tocar. Jesus te ama. Conserta a tua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Peça perdão a Ele. Até mais. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Está bem perto Verei você lá. o dia lindo em que veremos o nosso Senhor.